Fala, leitores da Bíblia, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui dentro do carro, como onde eu tenho gravado os últimos vídeos. Hoje eu fui almoçar, não. Passei lá na minha mãe na hora do almoço e ela falou: eu gosto mais quando tenho a câmera, porque aí enquanto você está comentando eu consigo te ver e tal. Eu falei: bom, então pela minha mãe eu vou tentar encontrar uma forma de colocar um videozinho aqui. Então tá aqui um cantinho aqui, descobri um jeitinho de colocar essa câmera. Bom, tô gravando à noite, são 9:30 da noite quase. Então a iluminação tá terrível, mas enfim, o mais importante não é isso, né? Hoje a gente começa a leitura de Juízes. Juízes é um livro muito importante para a gente compreender a história de Israel, compreender as bases do que veio a ser depois o tempo da monarquia, até mesmo os motivos pelos quais chegou a Israel ter uma monarquia, né? Nós temos aqui o período que compreende desde a morte de Josué até logo antes de ser estabelecido o primeiro rei, que é Saul. O próximo livro é Samuel. Samuel é, vamos dizer, entre aspas, aí, o último juiz. Então, há um longo período em que o povo é liderado por homens e também mulheres, uma coisa um pouco fora até do comum, a maneira como eles são despertados por Deus para conduzir a nação. E uma coisa que precisa ficar clara nesse contexto é que existem muitas lutas, muitas guerras e embates entre Israel e os povos ao seu redor. Por quê? Por causa do que aconteceu que nós vimos no final de Josué. Eles não fizeram a ocupação completa da terra. Muita gente continuou lá, e essas pessoas que continuaram lá, o próprio Deus falou que serviria de laço, serviria de rede, serviria para para trazer juízo de Deus sobre aquelas nações, né? Então a gente vai ver um fluxo contínuo, uma série sucessiva de eventos que começa com a fidelidade do povo, depois o povo se desvirtua, aí vem o juízo de Deus através dessas nações sobre Israel, aí vem arrependimento e restauração, enfim, um fluxo contínuo. Aliás, essa sequência se dá por toda a história de Israel, né? Até a vinda de Jesus, é isso que basicamente acontece, tá bom? A gente vai ler também o Salmo 107 e também Atos 18, provavelmente um vídeo um pouco mais comprido. Talvez alguns de vocês até prefiram assistir ao longo do dia em partes, né? Eu imagino que seja assim. Mas vamos lá, vamos à leitura de Juízes. Antes disso, vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção nesse momento que agora vamos ler tua palavra. Que o nosso coração e nossa mente foquem naquilo que é mais importante nessa hora e possamos compreender, possamos entender e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, ajuda-nos a termos um comportamento, uma vida coerente com a tua graça derramada sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Então, eles estavam lá, Josué já tinha morrido, quem que vai lutar agora? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco. A herança que nos caiu por sorteio, venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor
lhes entregou nas mãos dos cananeus e os ferezeus, e em Bezaque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Olha só, ele havia feito isso. Ele era o rei e 70 pessoas, 70 reis, ele tinha feito isso, de cortar os polegares das mãos e dos pés para servirem à mesa dele. E foi justamente isso que aconteceu com ele. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém, olha aí. Jerusalém, território de Judá. Eles atacaram Jerusalém, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade, por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Olha só, eles não expulsaram todo mundo. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade. Ele deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer, assim continuaram a viver com eles em Gézer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os de Naalol.
Os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alade, os de Alabe, Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. Então está falando de várias tribos aqui e os povos que eles não expulsaram, né? A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabi e desde Sela para cima. E agora o capítulo 2. Deus repreende os israelitas. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, olha aí, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, olha só, a todos os filhos de Israel, o anjo falou para todos. O povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor. Olha só, não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Por que não conhecia? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Baalins são, vamos dizer assim, figuras de Baal. Talvez postes, aquelas carrancas, aquelas coisas referentes à imagem de Baal. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes. Olha só, por conta da infidelidade do povo, Deus se afastou do povo, Deus punia o povo através das nações inimigas,
E aí, por graça e misericórdia, olha aí, versículo 16, o Senhor suscitou juízes, levantou juízes, pessoas para liderar, para comandar, olha aí, para, na sequência, livrar das mãos dos inimigos. Versículo 16, então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos que os atacavam e roubavam. Juízes aqui não é a nossa ideia de um juiz que senta num tribunal e tal. Não, o juiz aqui é aquele que guia, aquele que governa em certo sentido, que é líder daquele povo. Tá? Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais e na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz. Veja, com o juiz. E os livrava das mãos dos seus inimigos. Olha que interessante a gente observar como Deus usa a figura de mediadores para abençoar o seu povo. Essas pessoas eram mediadores, pessoas por meio das quais Deus abençoava o povo. Deus era com o juiz e por meio do juiz livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes ou ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, eles não abandonavam nem as práticas, nem a própria obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Olha o juízo de Deus, hein? Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então, um monte de gente ficou lá e influenciou o povo para a idolatria, para a prostituição, e Deus então trazia juízo sobre Israel por meio daquelas nações. E aí, por misericórdia, Deus levantava juízes, e no tempo desses juízes, Deus livrava, por causa deles, por meio deles, Deus livrava Israel. E são essas histórias que a gente vai ver aqui nesse livro. Tá? Tem uma história mais triste do que a outra em alguns aspectos. Também tem histórias de grandes vitórias que Deus vai dar para o seu povo. E uma das histórias mais trágicas, mais tenebrosas, está nesse livro. E a gente precisa até de estômago para ler essa história. Mas ela está longe ainda. Tá bom? Vamos agora para o Salmo 107. Começamos então o livro 5 dos Salmos, que vai daqui do 107 até o final. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas,
para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Esse aqui é o refrão, hein? Vamos prestar atenção. Versículo 13. Aqui já passamos aqui pelo versículo 6. E aí vamos na sequência. Tem um refrão aí para a gente observar. Tirou-os das trevas, versículo 14, e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse é outro refrão também. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, de novo, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. É como se o Salmo 107 estivesse retratando a história de Israel, porque é exatamente isso. Eles estão em aflição, então, na sua angústia, eles clamam ao Senhor e o Senhor os livra das tribulações. Olha só, versículo 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. E o refrãozinho do 31. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em deserto e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias de Deus ou do Senhor. Muito bem. Agora, Atos 18. Paulo em Corinto. Temos duas cartas de Paulo a Corinto no Novo Testamento. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então, perseguição aos judeus já não é do século XX, né? Isso aí já é antigo. Tá? Então, os judeus foram expulsos.
chegaram ali, Áquila, Priscila, sua mulher, eles se encontram ali na cidade de Corinto. E, lembrando aqui, Paulo ainda está sozinho. Ele saiu, se não me engano, de Bereia, agora não estou com certeza, foi para Atenas, de Atenas foi para Corinto. Ele ainda está sozinho. Versículo 3. E como tinham o mesmo ofício, ou seja, trabalhavam na mesma coisa, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo trabalhava durante a semana e no sábado ele ia para a sinagoga para falar, para ensinar. Olha o versículo 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Por que será que quando eles chegaram, ele então se entregou totalmente à palavra? Ele pregava no sábado, mas aí chegando eles, ele se tornou então um pregador contínuo da palavra, né? Ele se entregou totalmente à palavra, certamente porque trouxeram recursos suficientes que lhe davam condições para isso, né? Ele precisava trabalhar ali para conseguir o recurso, o sustento, e aqui ele consegue então se dedicar totalmente. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, e eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Então ele se chateia pelos judeus não aceitarem sua pregação, então ele vai para os gentios. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então ele saiu da sinagoga e entrou na casa do lado, onde morava o justo, Tício justo, que era temente a Deus. Crispo, que era chefe da sinagoga, creu no Senhor, creu na mensagem de Paulo com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, ele recebe aí a companhia de Áquila e Priscila. Esses nomes são importantes, vão aparecer outras vezes, tá bom? Ele se chateia com os judeus, vai para os gentios e o próprio Senhor aparece para ele e fala: continue aqui, continue pregando, tem muita gente aqui para eu salvar. E então ele continua ali e ele fica 1 ano e 6 meses em Corinto ensinando a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Então os judeus acusaram Paulo. Isso ali na região da Acaia, que é a região de Corinto. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato, veja, eles não estão em Israel, eles estão num povo gentil. Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão fazendo, que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Não deu nem chance de Paulo se defender, nem precisou. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, ele que deve ter coordenado a coisa ali para eles irem fazer essa acusação diante do tribunal. E começaram a espancá-lo diante do tribunal. E Galho, que era o juiz, não se incomodava com essas coisas. Sóstenes ainda saiu machucado. Final da segunda viagem missionária de Paulo. Ele está na segunda viagem. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia, olha só, Priscila e Áquila. Eles se tornam agora discípulos de Paulo. E eles vão servir a uma igreja que vai ser indicada aí daqui a pouco, não vou dar spoiler.
antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Alguns estranham essa questão de Paulo ter raspado a cabeça, ter feito um voto e tal, ter circuncidado Timóteo, mas a gente tem que lembrar, primeiro, que Paulo é um judeu, e os judeus têm os seus hábitos, tinham as suas leis, e era natural que eles seguissem alguns dos rituais que eles tinham, né? Era parte da cultura deles, até da forma de religião deles, mas nada disso é cobrado do povo gentil que se converte a Jesus. A gente já viu lá no capítulo 15 as regras básicas que deveriam ser transmitidas para os gentios, né? Então, quando a gente vê isso aqui, a gente não vê Paulo voltando ao judaísmo. Não, ele é um judeu convertido a Jesus, então ele tem algumas práticas, ele faz algumas coisas, né? A circuncisão de Timóteo, por exemplo, tem em vista abrir espaço, vamos dizer assim, para Timóteo atuar entre os judeus. Se ele não fosse circuncidado, eles não iam nem dar ouvidos para Timóteo, né? Então, tudo isso tem alguma explicação razoável, né? Não precisa a gente se revoltar com as coisas, tá bom? Quando chegaram a Éfeso, olha só, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Já estava logo adiante, o meu spoiler nem demorou tanto assim, né? Então, Priscila e Áquila, eles desenvolvem um ministério muito legal em Éfeso, tá? E é interessante que, embora Áquila seja mencionado primeiro no início do capítulo 18, aqui Lucas, que é quem escreve Atos, ele coloca Priscila na frente, Priscila e Áquila. Veja aí no versículo 18, também no versículo 19, porque provavelmente Priscila, a esposa, tinha certa proeminência e talvez tivesse uma atuação mais efetiva no ministério, né? Então, talvez seja alguma coisa nesse sentido. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, ali em Éfeso. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Foi logo para Jerusalém. Lembra que eu já expliquei para vocês. Sempre que Paulo vai terminar uma viagem, ele vai primeiro para Jerusalém. É o penúltimo ponto, e depois ele vai para Antioquia, que é a base de onde ele saiu. E tendo saudado a igreja, seguiu para, olha aí, Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, aí começa a terceira viagem. Versículo 23 começa a terceira viagem. Passando ali algum tempo, ali em Antioquia, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os seus discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Olha só, agora a cena vai para Éfeso. A câmera vai voltar para Éfeso. Nesse meio tempo, enquanto Paulo fazia essas viagens, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem, olha só, eloquente e poderoso nas escrituras. Então ele chega um homem pronto, um homem, vamos dizer, já preparado, já falava bem, já sabia ensinar, sabia se comunicar, tinha conhecimento das escrituras, né? Um homem assim, aparentemente preparado para servir na igreja. Olha só, quem não é o pastor, o conselho que não quer receber já um homem pronto ali para poder servir, não é? Versículo 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor, então era um crente em Jesus Cristo, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava, olha só, com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então ele tinha um conhecimento parcial. Ele conhecia apenas o batismo de João, embora já conhecesse o caminho do Senhor. Então ele é aparentemente preparado, mas tinha algumas coisas que ele precisava aprender. Versículo 26 diz que Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. E na sequência diz aí, quando Priscila e Áquila o ouviram falar. Esse cara é importante. Esse cara sabe o que ele está dizendo. Olha o que eles fizeram. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo
e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha só, eles se tornaram discipuladores de Apolo. Embora Apolo já fosse alguém com virtudes, com capacidades, com treinamento, eles falaram, não, esse homem precisa ser discipulado, precisa ser preparado, porque ele tem um ministério a ser desempenhado. Versículo 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, porque ele não queria ficar ali em Éfeso, ele queria ir para a região da Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque não tem outro jeito de crer, senão pela graça, não é? Porque com grande poder, olha só, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, Apolo ele vai servir na região da Acaia e de forma mais específica em Corinto. Ele vai ter uma passagem importante em Corinto. Tanto é que Paulo menciona Apolo na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 3. E assim termina o capítulo 18. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.